Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós temos o intuito de falar com vocês sobre as respostas de orações que nós tivemos na nossa vida como forma de testemunho. Nós queremos mostrar para vocês pessoas comuns como eu e a Deise, de bênçãos que nós recebemos por meio da oração, crendo que Deus é poderoso em nos responder. Bom, então já vou começar contando um testemunho e vou ler um versículo que foi um versículo que eu trazia sempre em mente na época. Primeiro vou ler o versículo e vou contar meu testemunho. O versículo é sobre orientação e sabedoria, de Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Um dos livros que mais fala de sabedoria é o livro de Provérbios, né? E ele era meu companheiro durante muitos anos de faculdade. E eu me lembro que eu fiz uma faculdade na área de exatas, tinha muita dificuldade com química. Chegou numa prova de química e eu estava lá estudando, né? E não entendia como que aquelas reações químicas iriam acontecer. E eu me lembro, eu estava lavando louça e eu vinha de um período de oração por essa disciplina. Ao ver as espumas ao lavar a vasilha ali, era como se eu entendesse a reação química que aconteceria na hora para poder resolver, montar a fórmula química. É como se eu visse as bolinhas de sabão assim se desprendendo, aquelas bolinhas, igual quando a gente sopra e sai aquelas bolinhas de sabão. É como se eu visse aquelas pequenas bolinhas de sabão se desprendendo da fórmula química. E eu falei, meu Deus, é isso? Faz todo sentido agora. Mas isso só foi possível porque eu já vinha de um período de oração e realmente... É o crente mais normal, gente, quando tem vida de oração é assim. O crente no seu dia mais fraco. Então, são coisas simples, a gente pede a Deus e Deus se revela da forma que Ele quer, da forma como Ele deseja. Então, assim, isso é um exemplo de uma área de estudo, mas quantas vezes eu pedi a Deus sabedoria para atividades do meu dia, decisões que eu iria tomar, que precisavam de sabedoria, que precisavam de um direcionamento mesmo da parte de Deus. E a resposta veio através do período de oração, veio através daquele momento em que eu confiei a Deus, falei assim, bom, Senhor, está nas suas mãos. Eu tenho um também para compartilhar nesse mesmo sentido. Eu era ruim de matemática, gente, na escola. E aí eu não estava entendendo nada que o professor falava. Ele estava explicando e eu não entendia. Diferente da minha irmã que tinha esse gosto pela área de exatas, eu tinha pavor. Ia ter uma prova e eu precisava dessa nota da prova. E eu não conseguia entender, não adiantava. Por mais que os meus colegas me ajudassem, né, tentassem me explicar, eu continuava não entendendo. E aí eu pedi muito para Deus me ajudasse, para que Deus me ajudasse, e continuei estudando até que uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei com a prova todinha. Já aconteceu isso comigo também. Olha o crente no período de oração. Tá vendo só, gente? Gente, era a prova do dia seguinte. E eu lembro que no sonho eu resolvi, né? E eu fazia assim, gente, era a mesma coisa. Eu lembrei na prova fazendo, eu lembrei da resolução que eu tava resolvendo no sonho. Porque assim, o período de oração, ele nos conecta com Deus, né? E Deus, ele sabe do nosso esforço, da nossa dedicação, da necessidade que você tem ali, que parece simples, né? Eu ouvia, olha os conselhos que eu ouvia quando eu estava na faculdade. Ah, não, reprovar é normal. Eu olhava assim, gente, não é normal reprovar. Não. Como assim reprovar é normal? Não, não é. E eu levava isso a Deus, porque às vezes o que falta na sua vida é você parar de ficar conversando com as pessoas que te dão esse tipo de opinião e você ir aos pés de Cristo. Porque Ele é o Senhor, Ele é como minha mãe sempre gosta de dizer, Ele foi aquele que nos formou, Ele é o autor do nosso corpo, Ele colocou a mente dentro de nós e Ele também pode nos dar o entendimento, a sabedoria, porque às vezes a gente espiritualiza muito, né, Mônica? Não, eu vou orar só pela paz mundial, vou orar pelo fim das guerras, vou orar pela cura das enfermidades. E a gente não ora pelas coisas simples do dia a dia. E é preciso orar. Exatamente. Mas o que a gente quer falar aqui também, né, Deise, tanto nos exemplos que nós trouxemos aqui de Ana, de Elias, desse exemplo aqui que a gente trouxe da questão da sabedoria, né, de decisões em algumas áreas da nossa vida, é que assim, a gente não jogou só para as mãos de Deus. Sim. Porque às vezes as pessoas também podem fazer isso, né? Tá na mão de Deus, amém, e Ele resolve tudo lá. Quando na verdade, Deus não vai fazer se a gente não tiver acho que nem o mínimo de esforço. Deus quer ver mais do mínimo do esforço
para a nossa proatividade. Porque igual a Mônica falou, né? Vinha de um período de estudo e aí ali ela teve esse entendimento que foi o sonho da prova inteira mesmo. E isso só foi possível porque ela já estava ali num período de estudo. Ou seja, até em relação, isso a gente aplica até em relação à própria vida cristã, né? Às vezes as pessoas querem entender a Bíblia e não querem passar tempo em leitura da Bíblia. Então, assim, tudo a gente tem que contar com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus. E nós temos que fazer o nosso dever, né? O aluno ser presente para os seus afazeres, né? Não jogar para Deus e aí, ai, Deus não respondeu. Tá, Deus não respondeu, por que exatamente, né? Às vezes você não fez o primeiro passo de você ser o responsável pela sua própria história, né? E eu queria trazer outro testemunho aqui sobre a vida financeira. Chegou um momento na minha vida que eu precisava tomar uma decisão profissional. E eu estava em um emprego e já tive alguns problemas de pagamento e eu não queria mais continuar lá. E ao mesmo tempo que eu não queria continuar lá, a empresa queria fazer o meu registro de carteira. Eu fiquei naquela. Vou registrar minha carteira aqui, daqui a pouco o povo nem me paga direito e eu vou ficar aqui amarrada com esse pessoal. Não quero. Só que eu também não tinha nada em vista ainda. E aí eu participei de um processo seletivo nesse meio de caminho. Participei de um processo seletivo e estava aguardando a publicação do resultado no Diário Oficial. E aí, a publicação desse resultado no Diário Oficial, na verdade, era apenas para 30 dias de teste e sendo aprovado depois de 30 dias de avaliação, aí então seria efetivado o contrato. E aí, o que aconteceu? Naquela angústia, eu passei um período de oração com Deus e eu falei assim, bom Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu vou confiar que não apenas o Senhor vai abrir a porta, como o Senhor já abriu, e não será a porta só desses 30 dias, mas será a porta da efetivação desse contrato. E aí eu me lembro que faltava 3 dias, eu acho, para sair a divulgação, para ir fazer os 30 dias de teste, faltava ainda 3 dias para sair a lista dos aprovados. E aí eu falei assim, eu vou pedir minhas contas e tchau e bênção. E foi exatamente isso que eu fiz. E antes mesmo de sair o resultado, eu, com a ajuda de Deus, tomei essa decisão de me dedicar a essa outra designação que eu poderia passar, mesmo sabendo que iria passar por 30 dias ali de experiência, e os 30 dias sendo avaliada, eu confiei em Deus. Ao final dos 30 dias, depois de muitas dinâmicas de grupo, consegui a efetivação do meu contrato e fiquei ali, cumpri todo o contrato. Foi ali que Deus honrou muitas promessas, cumpriu muitas promessas na minha vida. Deus fez com que eu honrasse muito dos compromissos que através dali foi possível assumir. E claro, houve um crescimento profissional, houve um desenvolvimento pessoal e muitas coisas que vieram junto com isso. Então, assim, através do período da oração, através de passar ali, passei 30 dias mais em oração ainda também. Então, assim, é confiar que Deus ele pode agir em todas as áreas da nossa vida e orar por todas elas, E né? eu que vi, gente, porque ela tava dormindo no dia que saiu do resultado é verdade. oficial. E eu que vi, fui lá acordar ela. Tirou uma nota excelente. E foi tudo para a glória de Deus. Foi mesmo. Eu quero também fazer meu testemunho. Eu estava trabalhando e eu percebi que ia sair um edital na Universidade Federal e eu queria muito participar desse processo que ia acontecer. Só que era extremamente inviável por conta de concorrência, por tempo de carreira, que eu tinha menos tempo de carreira comparado aos outros. E eu levei isso para minha família, que sempre um apoiando o outro em todas as nossas necessidades, né? E eu também levei a Deus perante isso. Levei a Deus também em oração essa situação e essa minha necessidade de abraçar esse tipo de processo. E foi um processo que não conhecia ninguém, enfim, mas Deus honrou no final. E eu fiquei ali trabalhando com eles todo o período,
fui muito elogiada durante o trabalho que executei com eles, e depois que eu fiz essa parceria com eles, pela glória de Deus, sempre sou lembrada lá na universidade para continuar realizando trabalhos com eles em outros campos. E assim, eu sou muito grata a Deus, porque nós mesmos, não sendo como o profeta Elias, que, né, uma audácia de falar com o rei Acabe, de falar assim, não vai chover, e o negócio não chove, e vai chover, e vem a chuva, e vem a nuvem e tudo mais, e vem o vento. Mesmo nós somos tão assim, menores que alguns outros, né, Deus, ele se mostra tão presente, importa. Então assim, independente de qual for a situação que você está passando, né, se for um problema de saúde, busca de um emprego, de um processo seletivo, de uma universidade, poderia aqui falar de uma universidade também, que foi algo que a gente colocou, a gente fala assim porque a nossa família colocou diante de Deus isso, fiz uma universidade, em uma universidade particular, uma das mais caras aqui da minha cidade. Eu também, na mesma. E eu consegui lá, quando eu entrei com 80% de bolsa nessa universidade, que foi uma resposta de Deus também, porque foi em concorrência com outros grupos, com pessoas grandes, eu consegui entrar. E 2 anos depois, dentro da própria instituição, clamando a Deus, porque mesmo pagando os 20%, era muito pesado. E 2 anos depois, passado 2 anos, o pessoal da secretaria da universidade foi na porta da minha sala falando que queriam conversar comigo e me levaram lá desde para a salinha do RH. Eu falei assim, o que eu tô devendo? Não estava devendo nada, eu estava assim, né? Isso aqui que será? Preocupada. E eles vieram falar comigo que por conta das minhas excelentes notas, eu iria passar de 80% para 100%. E assim, realmente foi a mão de Deus, porque a gente não tava mais conseguindo, eu tava pensando até, gente, de trancar o meu curso, porque tava muito pesado para minha família, e nessa época eu lembro assim que Deus respondeu também a minha oração para conseguir pagar essa universidade, com 6 meses lá dentro, aí testemunho em cima de testemunho, né, Deise? 6 meses na universidade, eu consegui um estágio, para um programa de iniciação científica, e eu tava usando esse meu... a bolsa para pagar essa universidade, mas mesmo assim estava complicada. E aí eles falaram assim que por conta disso tudo, os 2 anos subsequentes eu não pagaria nada. E eu ali conversando, gente, eu não acreditava naquilo. E realmente ali eu vi a mão de Deus atuando na minha vida. Naquele momento, assim, eu já via Deus atuando, né? Eu saí, como eu disse, né? Eu consegui 6 meses depois uma bolsa de iniciação científica. Depois eu passei para um outro estágio que eu queria muito. Eu fui trabalhar na empresa, na Embrapa Gado de Corte, que era um lugar que eu queria muito trabalhar. Trabalhei exatamente na área que eu queria executar, na minha área profissional. E foi oração também para eu entrar ali. Enfim, é um vídeo que se a gente fosse contar, Deise, todos os testemunhos que nós temos das respostas de Deus, do cuidado de Deus. Só da faculdade dá horas. Pode gravar. Se juntar a minha dela. É resposta de Deus atrás de resposta, de ação. E alguns nãos aí no meio do caminho. Sim. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o não de Deus e o silêncio de Deus. Esse aqui é uma continuação, né, Deise? Falando das respostas que nós tivemos de Deus meio das orações. Então, assim, foi um momento... Foram momentos onde nós, de fato, nós sentimos a mão de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus nas nossas vidas. E nós convidamos o nosso ouvinte, quem não está chegando aqui agora, é assim que a gente conversa com os nossos inscritos aqui no canal. Nós convidamos você a se colocar em comunhão com Deus para... ter essas experiências também na sua vida e você ser um testemunho vivo da mão de Deus. Porque às vezes a gente acha que só o povo da Bíblia que passa pelo deserto, que passa por angústia, só eles que viram a provisão de Deus. Mas se a gente olha para trás, a gente vê que todos nós temos algo a testemunhar. E talvez você hoje está sendo convidado a rememorar aquilo que Deus fez na sua vida, a testemunhar e relembrar momentos onde Deus te alcançou, onde Deus te tocou. E pode parecer assim até marketing, mas se você comenta embaixo e conta o seu testemunho, outras pessoas leem, elas são edificadas. Quantas vezes a gente está vendo tá passando em algum lugar aí, um post no Instagram, alguém comenta um testemunho lá embaixo, você vê a sua fé edificada. Por quê?
Porque o que Deus faz na nossa vida não é para ficar em segredo. Se fosse para ficar em segredo, ele não tinha deixado registrado para nós. Hoje a gente não teria a Bíblia com testemunho de fé, com exemplos, para que nós pudéssemos hoje conhecer como Deus agiu no passado, como ele age hoje e quais são os planos de Deus para o futuro, que é continuar agindo em favor do seu povo. É como diz o profeta Isaías no seu capítulo de número 64, no verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Ou seja, nós cremos, confiamos e esperamos no Deus verdadeiro, aquele que trabalha a favor do seu povo. Então, com essas palavras da Daisy, eu quero falar com vocês que se você se sentiu abençoado, se você tem um testemunho, coloca aqui nos comentários e encaminhe esse vídeo para outras pessoas para que elas sejam relembradas do poder das mãos de Deus na vida dela. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever caso você não seja inscrito. E a gente espera todos os nossos ouvintes no nosso próximo vídeo, né, Daisy? É isso mesmo. Até lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau.